Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Eu sou o professor Rodolfo e hoje nós vamos meditar dos capítulos de número 9 a 12 do livro de Daniel. O capítulo de número 9, ele se dá no primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Então nós vimos que os historiadores colocam essa data como 539 a.C. E desde o início do reinado, que foi em 605 a.C., tem aí já um intervalo de mais ou menos 66 anos, já próximo de 70 anos. E Daniel percebe que Jeremias havia escrito que as desolações de Jerusalém eram de 70 anos, deveriam ser de 70 anos. Então Daniel dirige o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas, com jejum, saco e cinza. E ele faz uma oração linda aqui, irmãos, de confissão de pecado, uma oração intercessória, uma oração em que ele se coloca em pé de igualdade com os reis de Jerusalém, os príncipes de Jerusalém, os pais dele, os pais da geração dele que não tinham dado ouvidos aos profetas, que não tinham dado ouvidos aos preceitos do Senhor. Ele faz uma oração reconhecendo a justiça de Deus e a injustiça deles, judeus, reconhecendo que todo Israel, toda a Jerusalém, eles foram lançados por essas terras, para onde eles foram lançados, para a Babilônia, por causa das rebeliões que cometeram contra Deus. Então, em nenhum momento aqui Daniel coloca a sua confiança na sua própria justiça, na sua santidade, na sua integridade. Em nenhum momento Daniel coloca isso na oração. Mas ele fala que por causa daquilo que estava escrito na lei de Moisés, o mal sobreveio. E por isso que ele suplica a Deus, não confiando em sua própria justiça, mas confiando na misericórdia de Deus, reconhecendo a iniquidade de todos os judeus e reconhecendo que justo era o juízo de Deus, porque pela própria palavra de Deus, essa disciplina que vem sobre Israel, sobre os judeus, ela é justa. Então, segundo a justiça de Deus e segundo a misericórdia de Deus, é que Daniel suplica e ora a Deus. E sempre fazendo confissão de pecado. E nisso que Daniel está falando e orando e confessando o pecado, o homem Gabriel, o anjo Gabriel, vem rapidamente, ele toca em Daniel e ele fala que veio para Daniel entender o sentido. Ele fala que no início da súplica saiu a ordem e ele veio porque Daniel é muito amado e ele quer fazer Daniel entender a visão. Porém, ele traz um novo enigma para Daniel. Daniel está orando a respeito dos 70 anos que deveriam estar próximos de ser cumpridos do cativeiro do povo de Israel. E Gabriel vem e fala para ele que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. E ele fala, sabe e entende, desde a ordem, a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. No versículo 27, ele fala que esse príncipe que há de vir vai firmar uma aliança com muitos por uma semana,
E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Essas semanas, irmãos, nós sabemos que são semanas de anos. Ou seja, quando ele fala que haverá 7 semanas e 62 semanas, esse cálculo de 7 semanas, na verdade, são 49 anos. E é o período que demorou a reconstrução do Templo de Jerusalém, desde que sai a ordem lá no ano 20º do rei Ataxerxes, mais ou menos em 445 antes de Cristo. E essa data de 7 semanas vai bater com a data da reconstrução do Templo de Jerusalém. E como o anjo Gabriel fala para Daniel, realmente foi um período muito difícil, um período de muita oposição na reconstrução dos muros lá em Jerusalém. O povo tinha que trabalhar armado, porque a qualquer momento eles podiam ser atacados ali, sob a liderança de Neemias na reconstrução dos muros. E fazendo também o cálculo aproximado, né, do final das 69 semanas, vai bater, irmãos, mais ou menos aí em março de 32 depois de Cristo. É uma data da entrada triunfal em Jerusalém, quando Jesus é proclamado ou é aclamado como rei, é aclamado como Messias, isso já registrado no Novo Testamento. E isso corresponde ao final dessa semana de número 69. E agora fica faltando se cumprir essa 70ª semana, a semana de número 70. O curioso é que ela é um período que ela tem prazo, ela tem duração. É uma semana de 7 anos, uma semana bíblica, uma semana profética, seria uma semana de 7 anos. Ela tem tempo para acabar quando ela começar, mas a gente não sabe quando ela vai começar, porque esse período é conhecido como o período da grande tribulação. Ela deve durar 7 anos, porém a gente não sabe a data. Quanto a esses cálculos aqui, irmãos, os próprios judeus, eles afirmam que pelo cálculo aqui de Daniel 9, o Messias deveria ter vindo no século I. Ou seja, eles reconhecem que o Messias deveria aparecer bem na época que Jesus apareceu, mas eles não acreditam que ele era Jesus. Então eles chegam a dizer que Daniel errou. Eles colocam o erro na Bíblia, mas eles não fazem como Daniel fez, de confessar o pecado, de reconhecer Cristo como o Messias, de reconhecer que ele veio para os que eram seus e os que eram seus não o receberam. Eles não conseguem fazer esse reconhecimento. Irmãos, o capítulo de número 10 e o capítulo de número 11, eles formam um bloco só. Daniel, no capítulo de número 10, ele tem uma nova visão, só ele vê aquela visão. Ele comenta que tinha homens com ele, mas eles não viram e eles temeram, fugiram, se esconderam e só ele ficou contemplando essa grande visão. Daniel é chamado mais uma vez de homem amado ou de homem muito amado. Esse homem que toca em Daniel fala para ele não temer. Ele estava temendo, ele estava sem força, né? Diante ali de uma manifestação angélica,
diante de é, uma manifestação teofânica, uma manifestação do próprio Deus, do anjo do Senhor, né? Uma manifestação de Deus através do seu anjo, né? E o anjo fala para ele que ouviu a oração dele desde o primeiro dia. E os irmãos vão perceber que Daniel ficou triste por 3 semanas. Ele fala que não quis se alimentar, não quis comer, ele ficou triste aquelas 3 semanas. Foi justamente as 3 semanas que demorou para vir a resposta da oração. E o anjo fala para ele, né? Provavelmente o anjo Gabriel aqui, que já tinha falado com ele algumas vezes, chama ele de homem muito amado novamente. E ele fala que houve uma resistência, né, no reino espiritual aí. O príncipe da Pérsia me resistiu durante esses 21 dias, né? E Miguel veio para ajudar o Gabriel e ele fica ali com os reis da Pérsia, né? Depois ele fala que ele vai sair e já vem vindo o príncipe da Grécia. Então já está próximo aí de uma tomada mais uma vez de reino, né? Os medo-persas que haviam tomado o Império Babilônico já estão próximos de serem tomados pelo Império Grego, né? E isso de alguma forma tem uma representação no reino espiritual, porque esse príncipe da Grécia, que era um império a se levantar, né, através de Alexandre o Grande, o príncipe já está ali se preparando para essa guerra, para essa batalha. O anjo fala para Daniel que vai declarar a ele a verdade, que ele vai saber as coisas do tempo do fim, que ainda vão ter mais 3 reis na Pérsia que vão ser ricos, e o último, mais do que todos, ele vai se tornar muito forte e vai suscitar todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Versículo 3 do capítulo 11, apontando aqui para Alexandre o Grande. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Isso porque a gente conhece pela história que Alexandre o Grande não tinha descendentes, então houve uma grande briga entre os generais dele para a tomada de poder depois da sua morte. Nós estamos aqui a partir do versículo 4, quando esse reino de Alexandre o Grande ele é quebrado e ele é repartido sobre os 4 ventos, no capítulo de número 11. Irmãos, a partir do versículo de número 5, quando esses 4 reis que são após o Alexandre o Grande, do Império Grego, começa literalmente uma confusão de reis, reis do sul, reis do norte, tratados, é, guerra, é, peleja, é, coração do rei elevado, derrubando milhares do exército do outro rei. E pela história, irmãos, realmente o exército desses generais, depois de Alexandre o Grande, uma parte vai para o sul, ali para a região de Jerusalém, uma parte vai para o Egito, uma parte sobe mais para a região da Babilônia, começam a fazer alianças, filhas de outros reis, já começa aqui a ter influência romana. E aqui os estudiosos acabam não tendo uma interpretação exata de cada versículo, de cada rei,
de onde cada um desses reis ficou e quem são esses reis na história. A gente precisa recorrer aqui para textos extra-bíblicos, como o livro de Macabeus, por exemplo, recorrer a historiadores para a gente tentar entender um pouco melhor. É, Porém, irmãos, a gente precisa ir para o Novo Testamento para a gente entender que tudo isso faz parte do endurecimento de Israel, que, conforme Romanos 11, o endurecimento de Israel vem em partes até que a plenitude dos gentios haja entrado. Conforme Lucas 21 e 24 também, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. Quando começa esse tempo dos gentios? Justamente no ano 605 antes de Cristo, né? Esse tempo dos gentios é considerado o tempo dos gentios sobre Jerusalém, o tempo dos gentios tomado Jerusalém. E até hoje, Jerusalém continua na mão dos gentios e continua sendo pisada pelos gentios até o fim da grande tribulação. E já entrando aqui no capítulo de número 12, no versículo 1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E mesmo esse versículo aqui, alguns estudiosos eh, aplicam ele na época de um rei chamado Antíoco Epifânio. Porém, reconhece que isso também se aplica totalmente na grande tribulação e ao anticristo. Qual seria o resumo, então, irmãos, desses capítulos 11 e 12, dessas muitas guerras, desses muitos reis que se levantam e fazem guerra entre si, que todos esses reis gentios estão pisando a Jerusalém. E há um tempo de angústia realmente sobre Jerusalém. E esse tempo de angústia vai durar até o fim dos tempos. Ele fala para Daniel que isso vai durar até o fim dos tempos. Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E ele, Daniel, vai descansar. Ele, Daniel, depois será ressuscitado e receberá a herança dele. E agora, irmãos, eu quero trazer uma breve aplicação, alguns ensinos que a gente pode tirar do livro de Daniel. Primeira coisa é no capítulo 1, né, quando Daniel propõe no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, porque Daniel sabia que por trás ali daquelas iguarias, por trás daquela mudança toda de nomes, os babilônicos adoravam a outros deuses, né? Então, o que fica para nós aqui como igreja militante, né? Como igreja que está no mundo, como igreja que está, embora o reino de Deus é aqui agora e nós somos representantes do reino de Deus, o mundo jaz no maligno. Então a gente precisa propor no nosso coração a todo custo, né? Não se contaminar, ainda que ameaçados de fornalha, ainda que ameaçados de cova de leões, ou ainda com alguns manjares, né, com facilidades, tudo isso te darei se prostrado me adorares, né? A lição que a gente tira aqui dos primeiros capítulos de Daniel é essa adoração exclusiva a Deus, né? Nós fomos resgatados e chamados para sermos santos, propriedade exclusiva do Senhor, né? E mantemos os nossos corpos como sacrifício vivo para que a gente possa conhecer
a vontade de Deus, que é santa, que é perfeita e que é agradável. Então a gente aprende isso com Daniel, com Sadraque, com Mesaque e Abidnego, essa firmeza de propósito, essa firmeza de adoração exclusiva ao nosso Senhor, aquele que nos comprou, aquele que nos resgatou, né? Então não tem preço, não tem nada que faça a gente demover dessa nossa firmeza de adorar somente ao Deus dos céus, esse Deus que tem poder e que tem autoridade para levantar reis, para abater reis, né? Então, seja a terra que a gente estiver, seja o governante que quiser se levantar contra o povo de Deus, ainda assim a gente não vai se dobrar diante de estátua nenhuma levantada por ninguém, por nenhum governante, né? Nós não vamos idolatrar a ninguém. A nossa adoração deve ser exclusiva ao Senhor nosso Deus que nos resgatou. Também nos capítulos 4 e 5 a gente tem uma lição interessante, né? Da arrogância do homem, da altivez de espírito do homem, do homem que confia no seu próprio braço, né? Esse homem pode ser abatido a qualquer momento por Deus, né? Aquele que não reconhece o senhorio de Deus, aquele que não reconhece a autoridade suprema e excelente do, do Deus dos deuses, do Rei dos reis, né? É, o rei Nabucodonosor era rei de reis, mas ele não era o rei dos reis. Esse rei dos reis é Cristo, o nosso Senhor. Então, qualquer homem é, que se eleva, né? O seu espírito se eleva demais até os céus, né? Como a estátua que ele manda fazer se eleva até os céus, né? Então, qualquer que não reconhece o senhorio de Deus, qualquer que tributa as suas vitórias, as suas conquistas, a sua própria sabedoria, a sua própria força, a sua própria glória, né? Essa arrogância, ela pode ser abatida por Deus a qualquer hora, ela pode ser abatida por Deus a qualquer minuto, né? E Deus tem poder de fazer o homem se tornar em animal, né? O homem que é rei de reis, o homem que tem praticamente todos os reinos conhecidos é, debaixo da sua autoridade, debaixo da sua mão e debaixo do seu poder, de uma hora para outra, ele é contado entre os animais, nasce pelo, nasce pena nele, ele dorme ali no relento, porque ele não reconheceu o senhorio de Deus, né? Então, essa lição também, junto com a lição de profanar as coisas de Deus, de profanar as coisas santas de Deus, né? Naquele tempo, quais eram as coisas santas de Deus? Eram os utensílios que pertenciam ao templo, né? Que pertenciam aqueles utensílios para que se prestasse o culto ao Senhor, né? E essas coisas hoje são espirituais, né? A gente precisa reconhecer aquilo que é santo e não blasfemar daquilo que é santo. Tomar cuidado na ministração daquilo que é santo, né? Ao ministrar a palavra de Deus, ao ministrar qualquer coisa para a igreja do Senhor, qualquer tipo de atividade que seja reconhecida como culto, né? Isso não pode ser profanado de jeito nenhum, né? E o nosso próprio corpo, né, que é templo do Espírito Santo. Então, o nosso corpo é santo, né? E o Espírito Santo, ele sente ciúme desse templo que é dele, né? Então, a gente precisa tomar cuidado para não profanar as coisas santas a partir de nós mesmos, né? Quanto aos reinos terrenos, irmãos, aos impérios que foram se multiplicando e se multiplicam até hoje, né? São reinos gentílicos, né?
os tempos serão tempos trabalhosos, os tempos serão tempos difíceis. O tempo final da história da Terra, da história do ser humano, é um tempo trabalhoso, onde os homens serão amantes de si mesmos, soberbos, irreconciliáveis, desobedientes a pai e mães, né? É o tempo de reis maus, de governantes maus, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a própria fé, negando a própria justiça, né? Então, o futuro que a gente vê pela frente é um futuro difícil, não são tempos fáceis, né? E vai permanecer firme aquele que permanecer em oração, aquele que permanecer em adoração exclusiva a Deus, né? Reconhecendo o pecado o tempo todo, reconhecendo a misericórdia e a graça de Deus o tempo todo, né? É, estando vestido, né, com toda aquele paramento do soldado, né? Porque a igreja é uma igreja militante, né? E é o próprio Deus que nos dá esse paramento, é o próprio Deus que nos dá a couraça, porque a justiça não é nossa, a justiça é dele. A salvação não é nossa, a salvação é dele, então é ele que nos dá o capacete, né? A palavra não é nossa, a palavra é dele, então é ele que nos dá a espada, o escudo, é ele que equipa a igreja, né? Para que a igreja possa seguir triunfante, né? E ainda aplicando aqui, irmãos, Daniel 9, a gente pode pegar quando Daniel começa a orar e recitar essa oração, orar essa oração de Daniel. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, não demos ouvido aos teus servos, os profetas, assim como alguns têm costume de recitar a oração do Pai Nosso, outros têm o costume de recitar o Salmo 91. E existem salmos que eles são orações. Você pega um salmo inteiro que é uma oração. E isso é um exercício salutar, orar a palavra. É um meio de graça a oração. É um meio pelo qual Deus nos visita, Deus nos dá graça, Deus nos acrescenta fé. Então, essa oração de Daniel 9 é uma oração que a gente pode recitar, que a gente pode copiar essa oração de Daniel e fazermos também essa oração, né? Não de palavra, é, não recitar por recitar, mas de coração aberto, né? De coração quebrantado, né? Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde, ele dá graça àquele de coração quebrantado. E essa oração é excelente para a gente praticar como exercício e como disciplina espiritual. E por fim, os últimos 3 capítulos de Daniel se referem a esse reino futuro, né? Se refere ao anticristo que está às portas aí, né? Estamos vivendo esse tempo de apostasia. Então a gente precisa viver a nossa vida, primeiro de tudo, confiando que Deus está no controle da história. Tudo isso já foi previsto. A gente não está desavisado, né? É um tempo de angústia, é um tempo de dificuldade, só que a gente tem certeza de vitória, né? O fim do anticristo é o lago de fogo e enxofre. O fim desses reinos é destruição, né? Quando todos acharem que há paz e segurança, todos que a Bíblia fala é no mundo, né? Quando o mundo achar que há paz e segurança, repentinamente vai vir a destruição. Essa destruição é a destruição do ímpio, é a destruição do homem do pecado, do falso profeta, do anticristo, Satanás e seus anjos. Então eles já estão julgados, né? A vitória é certa, porque quem determinou a vitória é o próprio Deus que conduziu a história até hoje, porque as profecias bíblicas do Antigo Testamento todas têm se cumprido. Falta pouca coisa para se cumprir.
e elas serão cumpridas, e a vitória de Deus, de Cristo e dos seus santos é certa. Então, a nossa vitória é certa em Deus. A nossa vitória já está escrita por Deus, porque quem garante a vitória é o Senhor. Então, apesar de tempos difíceis, assim como Daniel viveu esses tempos difíceis, né, de cativeiro, precisamos nos manter fiéis e confiando na justiça, na misericórdia, na condução e na soberania do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando a todos os nossos irmãos. Vamos nos manter firme nas próximas leituras dos próximos livros.